Segundo pesquisa do Fórum Nacional contra a Pirataria, o Brasil perdeu 193 bilhões em 2018 com a pirataria. Os setores mais atingidos são os de vestuário, combustíveis, brinquedos e medicamentos, acredite, assim como de materiais elétricos e construção civil. Esses, além de prejuízos financeiros, geram riscos graves aos consumidores e ao meio ambiente. Confira. Os cabos que conduzem energia elétrica podem levar também perigo e prejuízo. O fio preto é original, já o amarelo é pirata. Quando o cabo de melhor qualidade recebe sobrecarga, ele até gera fumaça, mas é de curta duração. O amarelo continua queimando e o plástico não se solta como deveria. Quando se utiliza um condutor de seção menor, vamos dizer, seção menor é um condutor mais fino, né? Porque quando tem uma seção menor, ele é mais fino, consequentemente ele não vai conduzir a corrente solicitada pelo equipamento. Então ele vai fornecer uma corrente, vai entrar em sobrecarga, vai começar a ter um aquecimento e vai influenciar, por exemplo, num chuveiro elétrico que não vai aquecer a água totalmente, porque não está recebendo a corrente total. E isso vai provocando aquecimento e vai vir aí depois um curto-circuito e danificando a instalação elétrica. Outro alvo de pirataria nas casas é a lâmpada de LED. O mercado está cheio de produtos sem certificação. Aqui não há garantia que a economia vale a pena. É uma lâmpada que não tem a garantia de vida como tem as certificadas, que passaram por um estudo. O fluxo luminoso, às vezes, não é o fluxo luminoso que deveria ser emitido, né? A capacidade de iluminação, né? O fluxo luminoso. E também a vida útil da lâmpada, que vai durar menos e não vai atender de acordo com a necessidade do local que se quer iluminar, né? E o que dizer dos carregadores de celular? Cada aparelho tem o seu e não adianta trocar. E os carregadores de celular têm alto risco quando ele começa a aquecer muito. É porque ele está fornecendo uma corrente alta porque ele não condiz com a condição do telefone. No ano passado, o Brasil perdeu quase 200 bilhões de reais com falsificações, de acordo com o Fórum Nacional de Combate à Pirataria. É o barato que sai caro para a economia, para a segurança e também para o meio ambiente. A diferença é sentida até na hora de se desfazer de algum equipamento. Essa empresa é especializada em dar o destino correto para o lixo eletrônico e garante: quando o equipamento é pirata, ele tem menos componentes de qualidade e mais materiais nocivos. Um prejuízo também para quem vive de sucata. Uma placa ele tem um valor diferente, né? Se ela é uma placa original ou uma placa falsificada, por exemplo. Tem um menor valor para reciclagem devido aos metais contidos, né? Às vezes tem algum tipo de metal que é valioso, então a pirata ele tem menos desse tipo de metal. Quantas horas por dia você passa usando o celular? Nós não percebemos, mas os smartphones roubam muito do nosso tempo diariamente. Pesquisadores da UFMG concluíram recentemente em uma pesquisa que o uso excessivo de smartphones pode ser comparado ao vício em drogas. E o estudo propõe algumas atitudes diante da tecnologia antes que seja preciso buscar o atendimento médico. O João Vitor e a Michelle são colegas de trabalho numa empresa especializada em desenvolvimento de softwares. Os dois não saem de casa sem o celular. A dependência é tão grande que eles não conseguem nem mensurar quantas vezes pegam o aparelho por dia. Em horas não, mas é praticamente o dia inteiro. Eu faço tudo pelo celular, tudo. Mexo no celular realmente o dia inteiro. Às vezes para o trabalho eu uso o celular. Eu converso muito com o meu noivo. Michelle até já terminou um namoro pelo aplicativo de conversa. Sim, meu primeiro namoro eu terminei pelo WhatsApp. Na verdade foi até uma vingança, porque ele havia terminado comigo anteriormente pelo WhatsApp. Aí depois a gente voltou, só que quando eu fui terminar definitivamente, aí eu terminei pelo WhatsApp. E nem na hora de dormir eles deixam de estar conectados. Geralmente antes de dormir eu jogo. Eu tenho um joguinho aqui que eu faço uso dele antes de dormir. Aí depois eu coloco o despertador e coloco ele do lado. É tanta conexão que eles já sentem os reflexos do uso excessivo do celular. No final do dia eu tô bem cansado, né? Porque além do celular eu trabalho no computador o dia inteiro e é muita coisa que tem que resolver aqui na empresa, então
No final do dia eu estou bem cansado, mas com certeza o celular colabora, né? O período que eu teria para descansar, eu estou no celular. A situação é tão séria que especialistas já consideram este tipo de dependência pior que o vício do cigarro. Para se ter uma ideia, entre as décadas de 70 e 80, o número de fumantes no mundo chegava a cerca de 40%. Fazendo um paralelo com os celulares, estudos indicam que hoje quase 52% da população mundial tem um smartphone. Detalhe, em média, essas pessoas pegam o aparelho 221 vezes por dia. São 2.600 toques. E para rastrear a dependência dos smartphones, o que já é considerado uma doença em outros países como a China e os Estados Unidos, pesquisadores e psiquiatras da UFMG participaram de um amplo estudo. Numa primeira fase foram ouvidos 415 universitários e num segundo momento cerca de 8.000 moradores das 9 regiões em Belo Horizonte. A pesquisa revelou que 44% dos estudantes e 26% da população em geral tiveram a predisposição ao vício. Entre os entrevistados, 90% apresentaram dificuldades para tomar decisões. Eles também revelaram um aumento da procrastinação por causa do uso do celular. 70% são mulheres que fazem uso principalmente das redes sociais. Em resumo, a vida virtual em excesso traz prejuízos, como alerta esta médica que participou da pesquisa. O uso se torna compulsivo. O que é o uso compulsivo? Perceber os prejuízos, causar sofrimento ou para a própria pessoa ou para as pessoas que convivem com ela, atrapalhar no trabalho, nos estudos, em qualquer atividade que a pessoa realizava antes. E mesmo a pessoa percebendo esses prejuízos, ela não consegue reduzir o uso. E pelo contrário, ela aumenta cada vez mais. E não é para menos. Tanto que os médicos também já estão tendo que se adequar a esta nova realidade que coloca o vício do smartphone tão potente quanto a dependência do fumo. Eles criam mecanismos de reentrada e mecanismos de recompensa, que é a base do que torna aquele programa, aquele jogo extremamente atraente, chegando a ser viciante. A questão que fica é a seguinte: se não podemos mais viver sem as facilidades da tecnologia, devemos então impor limites para não virarmos escravos. Hoje em dia tem alguns aplicativos que bloqueiam o uso excessivo. A pessoa pode programar após 4 horas de uso diário, por exemplo. A gente orienta a tirar a notificação da tela, essas notificações de estímulo de som, de luz, porque eles chamam a atenção e fazem com que a pessoa fique olhando o tempo todo para o celular. Enquanto estiver realizando alguma atividade importante, por exemplo, trabalhando ou estudando, que ela deixe o smartphone em outro ambiente. Uma pesquisa recente do Serasa revela que homens e mulheres têm comportamentos diferentes quando o assunto é dívida. Elas devem mais despesas obrigatórias, como contas de água e luz. Já eles se endividam com bancos e cartões de crédito. Quase 64 milhões de brasileiros estavam com contas em atraso em agosto deste ano, 3% a mais do que em 2018. A quantidade de inadimplentes corresponde a quase 40% da população adulta do país. Além disso, os dados revelam diferenças entre os gêneros. Afinal, quem deve mais? Os homens ou as mulheres? Eu acho que a mulher deve mais. O que você acha? Compra mais. O homem não tem muito limite, a mulher é mais controlada. Tudo que eu pego eu tenho uma planilha. Do que eu faço, do que eu posso, do que eu não posso. Para mim pagar minhas contas assim antigas, eu dependo muito da minha mulher. Não dependo muito dela, mas ela me dá uma força quando ela sempre pode. Acertou quem disse que são os homens, mas a diferença é pequena. 50,8% dos devedores são do sexo masculino. As mulheres correspondem a 49%. Enquanto elas deixam de pagar mais contas de água, luz e gás, o ponto fraco dos homens são os débitos com bancos e cartões de crédito. Primeiro, que o homem ganha mais, né? Ele tem mais crédito. Mas se você verificar a questão da consciência de consumo, a dívida do homem ela é mais voltada por supérfluo, que é um dado recente nessa informação, do que para dívidas obrigatórias.
essa dívida, nessa pesquisa apontada pelas mulheres, elas devem dívidas obrigatórias. Muitas vezes pode ser que elas sejam, só elas esteja trabalhando na família, porque é água, é luz, às vezes uma TV a cabo, né, um imposto atrasado. Nos estados, Tocantins tem a maior proporção de homens entre os inadimplentes, acima da média nacional. Mato Grosso e Roraima vêm na sequência. Já a Paraíba tem o maior percentual de devedoras. Em seguida, aparece Alagoas e Pernambuco. Mas não importa o sexo, o melhor mesmo é buscar alternativas para quitar as dívidas. Se ela deve cheque especial e cartão de crédito, qualquer outro empréstimo que ela fizer, qualquer outro, vai ser muito mais barato que esse. Então, ir para empréstimo consignado, que é o mais barato que tem, não existe nada mais barato de empréstimo para pessoa física do que consignado. Fazer uma portabilidade, fazer pesquisa em outros bancos que tenham juros mais baratos e faz uma portabilidade da dívida para outro banco que está. A seguir, RenovaBio pretende incentivar o uso de etanol no setor de transportes. Conheça os principais pontos da cidade de Manaus vistos de cima. Nós voltamos já.